Fala galera, hoje no Resumindo Filmes eu vou explicar sobre um filme de ação e fantasia chamado A Lenda do Rei Macaco 2, Viagem ao Oeste, onde o lendário Wukong é libertado após 500 anos e embarca numa perigosa aventura pelo ocidente com seu novo mestre. Fiquem ligados que teremos spoilers a seguir. O filme começa 5 séculos após o anterior, com Tang Sanzang e os dois discípulos numa jornada pelo oeste, à procura das escrituras budistas. Ao fazerem uma pausa na floresta, os discípulos explicam ao jovem monge que estavam perto da Montanha dos 5 Elementos, sendo esse o local que o Wukong é mantido preso. Então vemos o trio fugir de um tigre gigante, mas o animal encurrala os homens. Logo os servos largam as bagagens e fogem dali. Por isso, Sanzang tenta conversar amigavelmente com o tigre, só que a criatura não desiste de devorá-lo. O monge corre para dentro da caverna com medo do tigre e o Wukong chama sua atenção, pedindo que ele removesse um trapo com um encanto mágico. O monge resiste ao pedido do macaco, mas percebe que o tigre não recua e puxa o pano. Isso causa um grande tremor e o Wukong usa sua força para levar a montanha aos ares. Depois, o Wukong salta feliz pelo meio das pedras, enquanto o tigre se equilibra numa rocha. Logo, o tigre avança para cima de Wukong, mas o macaco segura seu rabo e lhe joga para cima. O Wukong então chama seu bastão de ouro. O objeto vem até ele e o macaco lhe utiliza para derrubar o tigre no chão. Com o fim do confronto, o Wukong vai até o monge no meio dos destroços e lhe revela que a deusa pediu que o acompanhasse ao Mosteiro do Trovão, mas Sanzang grita que não precisava de ajuda. Assim, o Wukong tenta curtir sua liberdade indo embora, mas uma caixa mágica se abre e um arco de ouro voa na sua direção. Não demora muito para o Wukong retornar pedindo que o monge tire aquilo de sua cabeça, mas ele revela que era um objeto divino e não sabia como. O jovem sacerdote repara que há palavras no arco e começa a pronunciá-las, mas isso causa dores severas em Wukong. O macaco então segura a cabeça do monge e lhe ameaça para que o liberte, mas a deusa Guanyin surge no céu e explica para o Wukong que Sanzang agora era seu mestre, e que ele deveria escoltá-lo até que ele encontrasse as escrituras sagradas, pois só assim o arco sairia. Sem perder tempo, o Wukong voa sozinho para recuperar as escrituras, mas ao aterrissar, nota que está no mesmo local ao lado de Sanzang. O Wukong então percebe que não tinha como voar até o Mosteiro do Trovão e aceita seguir com seu novo mestre. Só que antes deles saírem, um dragão aparece na água e os ataca. O Wukong salva o mestre, mas a besta ainda engole o cavalo. Depois o dragão captura o Wukong com a garra, mas ele aumenta de tamanho para conseguir se libertar. Após cair no chão, o Wukong retorna a voar na direção do dragão, segura sua cauda e lhe joga violentamente na terra. O macaco então se aproxima da criatura, o transforma num cavalo dragão e manda o monge subir. Na cena seguinte, somos levados ao reino de Yuanhaishi, onde há um pai e filha fechando um estabelecimento. Logo um grupo de pessoas encapuzadas adentra o espaço. O líder do bando começa a acariciar o rosto da menina, e o pai pede misericórdia à dama branca, mas outro dos mascarados o imobiliza. Nesse instante, uma sombra passa pela janela. Um dos mascarados sai e um morcego gigante o agarra. Logo uma mulher parecendo uma cobra surge pelo telhado, e depois outra com aparência de porco e morcego chegam atacando o capanga. Por fim, o último dos homens nota uma energia invadindo o estabelecimento, e Biai Guijin aparece. Conhecida também como Demônio do Osso Branco, a mulher tira a máscara do homem, questiona ele pela ousadia de passar por ela e usa seus poderes para se alimentar da alma do cara. Em seguida, vemos o covil da Dama Branca, localizado no topo de uma montanha congelada. Biai Guijin está relaxando no banho, e depois usa uma pena para passar pó no rosto, e vê pelo espelho mágico o jovem sacerdote nas proximidades. De volta ao monge e o Wukong, os dois param próximo a uma construção antiga, e o macaco mostra ao sacerdote seus olhos de fogo, que lhe revelam qualquer coisa. Nesse instante, um grupo de garotas chama a atenção deles fugindo com medo de um tarado. E Zerhu Biadiei, um homem com um guarda-chuva, se aproxima deles em seguida. O homem conversa com Sanzang e percebe que ele era o monge que estava esperando, mas o macaco usa seus olhos ardentes e descobre que o cara tinha um rabo de porco. O Wukong ataca o homem e ele assume sua aparência original. Biadiei então chama por Shao Jin, seu companheiro de cor azul, que pega seu bastão e voa atacando o Wukong. Enquanto os dois brigam, Biadiei retorna a se aproximar de Sanzang, mas o Wukong fica em seu caminho e o ataca de novo. O guerreiro pede que o macaco pare e se defende dos ataques usando seu guarda-chuva, mas logo o Wukong lhe chuta para longe. Biadiei então se ergue enfurecido e se transforma num porco gigante para atacar o Wukong, mas acaba acertando um amigo em seu lugar. Dessa forma, a luta continua intensa, até que os dois demônios pedem para o Wukong acalmar os ânimos. O macaco interroga os dois e os guerreiros revelam que estavam à espera do monge para que pudessem acompanhá-lo, mas o Wukong ainda os encurrala na beira de um penhasco. Antes que o macaco derrube a dupla, Sanzang se mete na frente deles e tenta acalmar o Wukong. Só que ele acaba abrindo os braços e derruba os próprios discípulos. Enquanto isso, Biai Guijin espiona o grupo do seu covil pelo espelho mágico. Depois, uma das servas leva uma flor até a madame, mas assim que ela cheira, a planta murcha na hora. Biai Guijin chama a atenção da serva, se levanta e a garota pede desculpa. Em seguida, a madame larga a flor no chão e volta para o seu trono, enquanto outras das servas explica que a reencarnação dela aconteceria em 3 dias, mas se ela devorasse o monge, se tornaria um demônio eternamente. Por
isso, elas decidem se divertir com os forasteiros, e Biae-gu-jin usa seus poderes para se transformar numa senhora. Então vemos o grupo no meio de uma floresta, e uma névoa densa se manifesta. Enquanto pensam no que fazer, uma trilha aparece dando até uma cabana, e Biae é o primeiro a correr para o local. Ao adentrar na cabana, ele vasculha as panelas à procura de comida, e logo dá de cara com Biae-gu-jin disfarçada. A senhora se finge assustada e corre por uma ponte tentando fugir do porco, mas encontra um monge e Cha vindo por outra direção, e ajoelha pedindo misericórdia. Senzhen então levanta a senhora e explica que seus discípulos eram bons. Nesse instante o Kong aparece. A velha olha para ele um pouco preocupada, e o macaco pergunta por que ela vivia num local tão sombrio. A senhora mente para ele e o Kong ativa seus olhos ardentes, mas Biae-gu-jin balança sua capa jogando um feitiço na visão do macaco. Biae retoma a atenção à cabana e vê duas garotas bonitas, por isso se apressa em acompanhar a senhora para dentro da residência. O grupo então aproveita para descansar, mas o Kong continua esfregando os olhos. Cha joga uma vasilha com água para o Kong passar, mas ao derramar o líquido, o Kong fica com a visão pior. Enquanto isso, Biae vai até a senhora e pergunta quem eram as garotas, mas a velha explica que a cara de porco dele assustaria elas. Por isso, Biae volta a se transformar em um homem. A senhora fica animada e o demônio sai atrás das garotas pela floresta. Com medo dele fazer alguma besteira, Senzhen pede que o discípulo Cha lhe siga. Ao notar que o macaco continua com a vista ruim, a velha o recomenda ir até um riacho. O macaco então desce da cama, pega seu bastão e faz um círculo ao redor do monge para que ele ficasse seguro enquanto ele ia. Na floresta, Biae segue à procura das garotas, mas o espírito cobra surge à sua espreita perto de uma árvore, enquanto o demônio morcego persegue Cha por outro local. No riacho, o Kong lava os olhos com água, mas ainda sente dificuldade de acionar o estado de fogo. De volta à cabana, Biae-gu-jin usa disfarçadamente uma das mãos para atacar Senzhen, mas o círculo ao redor do seu corpo lhe impede. O monge pergunta por que ela parecia preocupada, e a velha então conta sua história de vida, de que aos 16 anos foi obrigada a se casar, mas que uma escassez repentina na aldeia fez os habitantes lhe acusarem de ser responsável pelo desastre. Por isso, ela foi abandonada em um penhasco, mas ainda assim conseguiu sobreviver. Disposto a ajudá-la a superar o trauma, o monge levanta da cadeira e rompe o círculo mágico se aproximando da velha. Do lado de fora, o Kong pressente o perigo ao olhar para o bastão, reúne sua energia e cospe fogo. Assim, ele absorve as chamas e ativa sua visão ardente, que lhe permite ver a energia demoníaca pairando na cabana. Dessa forma, antes da senhora atacar Senzhen, o Kong ressurge no local e a velha finge um desmaio, e o espírito da Dama Branca foge. O Kong persegue a mulher pela floresta, até que ela some na névoa e reaparece em suas costas. Biae-gu-jin então faz duas espadas crescerem, e as usa para lutar com o macaco. Logo o Kong vê o espírito cobra atrás de Biae e voa acertando a garota, fazendo ela cair destransformada no chão. Em seguida, o Kong faz o mesmo com o demônio morcego que estava prestes a matar a Cha. Enquanto isso, a Dama Branca volta para o corpo da senhora, que desperta aparentemente fraca. Senzhen então prepara um chá para a velha, que aproveita a distração para se aproximar dele pelas costas, mas o Kong ressurge na residência e golpeia o seu rosto. Senzhen fica admirado com a violência de Wukong. Os outros discípulos chegam e falam que o macaco tinha matado as jovens. O Kong pede aos demônios que se calem e o mestre manda ele parar, mas o Kong ainda finaliza a senhora acertando a sua cabeça. Ao ver tamanha violência, Senzhen repreende o Kong por ele ter tirado a vida de inocentes e pune recitando o encantamento do colar dourado, enquanto Biae-gu-jin sai da senhora e assiste tudo de camarote. De volta ao covil, as discípulas chegam fracas e mencionam que o macaco era um grande problema, mas a madame fica tranquila brincando com uma pena. Ao anoitecer, o Kong está no pico de uma montanha e o monge escala ao seu encontro com dificuldades. O macaco se recusa a olhar para o mestre, questionando se ele ficaria usando o encantamento, mas Senzhen diz que só faria isso se ele machucasse inocentes. Depois, acompanhamos o grupo percorrer a região de Yunhaishi. Assim que adentram o reino, o monge nota dezenas de cartazes de crianças desaparecidas, e na cena seguinte, vemos o rei ser informado da chegada do sacerdote e seus discípulos. Por isso, ele manda que preparem um banquete para recebê-los. Logo em seguida, já vemos uma grande festa no palácio. Senzhen está ao lado do rei e aproveita a oportunidade para questioná-lo sobre a pintura de uma mulher na parede. O rei então conta sobre a lenda do espírito do osso branco, que era responsável pelo sumiço das crianças. Desesperado, o rei se ajoelha com seu povo perante Senzhen, implorando que ele exorcize o demônio, mas o monge humilde apenas pede que ele se levante. Nesse instante, Biae-gu-jin aparece pela pintura e sobrevoa o salão com duas espadas na mão. Depois ela aponta a espada no pescoço do rei e pede que ele repita a mentira que estava contando. Logo um guarda atira uma flecha na madame, mas ela ricocheteia para o trono. A Dama Branca então ataca o exército e derrota todos lançando dardos em suas direções. Em seguida, Biae-gu-jin se aproxima dos forasteiros e chama o macaco para conversar em particular. Os dois voam até um quarto. A demônio se deita na cama mudando sua roupa e acena para o macaco sentar. Enquanto conversam, Biae-gu-jin fala que eles eram parecidos, por isso poderia se ajudar. O Kong questiona o que ela podia oferecer, e a madame explica que sabia como libertá-lo do arco. Ao perceber que estava lhe persuadindo, Biae-gu-jin compara
compara o Kong a um macaquinho que é domesticado pelo seu dono. Isso deixa o Kong desconfortável. Por isso, Byae-Gudin lhe manda enviar o monge sozinho após o povo se recolher para que pudesse devorá-lo. Então vemos as crianças desaparecidas presas em jaulas, até que os guardas do rei coletam o sangue de uma e levam para o soberano, pois ele possui uma maldição que faz parte do seu corpo apodrecer. Ou seja, ele era o responsável pelo desaparecimento e não a Dama Branca. Após beber o líquido, ele fica momentaneamente recuperado, mas logo a enfermidade na mão retorna e o rei ordena que capturem um monge para que ele possa ser curado de vez. Depois vemos o Kong chegar nos aposentos, e Shenzhen pergunta o que a madame queria, mas o macaco tenta desconversá-lo. O monge insiste em saber o que o demônio falou, enquanto fala do seu desejo em iluminar a alma daquela mulher. O macaco então menciona que Byae-Gudin queria encontrá-lo a sós. Assim, o monge vai ao encontro da mulher na praça, mas logo outro Shenzhen aparece e discute com o original, confundindo Byae-Gudin. A mulher se estressa e tenta golpear os dois, mas o Kong salva o seu mestre antes dela o acertar. Byae-Jae e Sha surgem na praça em seguida, o que deixa Byae-Gudin enfurecida e seus capangas chegam para a batalha. Nesse instante, o demônio porco engole Byae-Jae e a briga pela praça começa. Logo o espírito tenta vomitar Byae-Jae, mas ele se transforma num porco gigante matando-a. Enquanto isso, Sha luta contra a cobra, assumindo a forma de um monstro de areia e a esmagando com as mãos. Em seguida, o morcego agarra o monge, Sha lhe acerta um chute e Shenzhen cai no chão, mas os capangas do rei aproveitam para sequestrá-lo. Sha então mata o morcego e vai à procura do mestre, mas nota que ele sumiu, e o Kong começa a procurá-lo. Ao seguir pelo palácio, o Kong coloca o ouvido no chão e escuta uma movimentação suspeita. O monge então é jogado próximo de uma jaula, nota que as crianças desaparecidas estão presas ali e o rei desce ao seu encontro. Logo ele mostra sua mão enferma e pega uma faca para matar o sacerdote. No entanto, o bastão de Wukong derruba o rei e o macaco se aproxima para lhe matar, mas detém um ataque sobre a ordem de Shenzhen. Assim o macaco se contém, quebrando a tranca da jaula e as meninas saem indo para casa. Após deixarem o palácio, o grupo segue para fora da cidade, enquanto os cidadãos se aproximam do monge agradecendo pela ajuda. Uma garotinha puxa a veste do monge e lhe dá um presente, mas o Kong nota que era Byae-Gudin disfarçada e derruba a menina. A mãe da garota se aproxima e o Kong usa sua visão de fogo e percebe que era outro disfarce da madame. Por isso ele lhe finaliza golpeando a sua cabeça com um bastão. A mulher então cai nos braços do monge e Byae-Gudin retorna para o corpo da menina, e o Kong tenta finalizá-la, mas o sacerdote fecha os olhos recitando um encantamento para causar dores no macaco. Só que mesmo assim, o Kong reúne forças para se aproximar da menina e finalizá-la. Indignado, Shenzhen manda o macaco embora. O Kong tenta ficar se ajoelhando perante o mestre, mas ele grita com ele ordenando que vá. O rei macaco então obedece, mas após ele sair, o monge começa a chorar por ele ter partido. Sem o macaco por perto, Byae-Gudin voa na direção de Shenzhen e ele captura facilmente, deixando Sha e Byae-Jae desesperados. Após algum tempo à procura do monge, Byae-Jae sugere ao amigo que deveriam se separar. Sha pega o cavalo dragão para ir até o covil da madame ajudar o monge, enquanto Byae-Jae fica encarregado de reencontrar o Kong no seu monte. De volta ao covil de Byae-Gudin, o monge pergunta por que ela queria devorá-lo. A mulher então revela que se o comesse poderia ser um demônio mortal. Depois ela conta sua história para Shenzhen, da mesma forma que a senhora tinha contado na cabana. O monge tenta iluminá-la novamente, mas o demônio manda ele parar. Enquanto isso, o Kong segue para casa, mas é impedido pela deusa Guanyin. Logo em seguida, vemos Byae-Jae chegando na montanha do macaco, onde encontra vários primatas e faz um grande discurso implorando que o Kong ajude a salvar o monge. Mas o ancião revela que ele não estava ali. Byae-Jae então pensa no que fazer e olha para a armadura antiga do rei. Nas montanhas, Sha chega com um cavalo na entrada do covil, mas logo esqueletos de guerreiros se erguem para impedi-lo de seguir. Sha então dá um grito de guerra e os esqueletos avançam para o combate. Pouco tempo depois, alguém chega voando no campo de batalha, e Sha deduz ser o rei macaco, mas quem surge com a antiga armadura dele é Byae-Jae. De volta às nuvens, Guanyin explica para o Kong que ele ainda era o mesmo de 500 anos atrás, já que continuava se recusando a confiar nas pessoas certas, mas o adverte que era hora de mudar. Assim, a divindade revela que o seu mestre precisava de ajuda. Continuando no covil, a madame fala para o monge que era hora dele partir. Shenzhen deixa seu colar de grânulos no chão e fecha os olhos, enquanto Byae-Gudin fica cara a cara com ele para se alimentar de sua alma. Nesse instante, a armadura de Byae-Jae se solta e voa se acoplando ao corpo do macaco rei ainda no ar. O Kong então chega na batalha contra os esqueletos com força total e usa seu bastão para destruí-los de uma vez por todas. Depois, o Kong lança seu bastão para dentro do covil e com ele interrompe Byae-Gudin, que voa para fora atacando o Kong com seu chicote. A luta dos dois dura algum tempo, até que o Kong derrota a Dama Branca jogando-a numa montanha. Em seguida, o macaco retorna para dentro do covil e se ajoelha pedindo desculpas ao monge, enquanto Byae-Gudin fica enfurecida e usa seus poderes para juntar os ossos dos guerreiros, formando assim um esqueleto gigante. Sha tenta acertar o monstro,
monstro, mas é facilmente derrotado junto de BIDA. Antes de o Kong e Sanzeng saírem do covil, o esqueleto abre a boca eles engolindo, mas o Kong quebra seu corpo para se libertar. No entanto, o monge é novamente preso no corpo da criatura. O Kong então inicia a luta contra o esqueleto gigante, destruindo seus dentes. Depois deixa seu bastão próximo do mestre e voa para cima, mas o esqueleto lhe pega com a mão e lhe joga nas montanhas. Ao se erguer, o Kong se esquiva das investidas de ossos do monstro, depois se aproxima dele e destrói um dos seus braços, torcendo-o. Isso deixa o monstro revoltado, por isso ele direciona os ossos para matar o monge preso em seu corpo, mas o Kong faz o bastão de ouro bloquear o ataque como um escudo giratório. Por fim, o Kong usa seus clones para acertar o oponente e o golpeia de várias direções ao mesmo tempo, o que resulta na destruição completa do esqueleto. Biaigujin começa a cair após ser derrotada, e Buda surge nas nuvens para condená-la. No entanto, Sanzeng clama para o deus que lhe deixe iluminar a alma dela. Buda revela que ele teria de abrir mão da sua vida para isso, e o monge aceita. Assim, Buda leva os dois até um plano astral dentro do monge, mas Biaigujin se recusa a receber a ajuda de Sanzeng e se destrói. O monge retorna para a realidade caindo, mas o Kong o alcança e o leva para o chão. Bastante fraco, o sacerdote ainda continua disposto a ajudar Biaigujin, dessa vez guiando-a para a reencarnação humana. Por isso, ele pede que o macaco lhe mate. Obviamente que o Kong se recusa a fazer isso, mas após ele insistir, o macaco não vê outra opção. No entanto, o Kong promete ao mestre que iria esperar o seu retorno. O monge sorri para o discípulo e guia sua mão até o bastão. O Kong então se levanta e acerta a cabeça do monge. Uma luz emana dele e vemos Biaigujin purificada sendo conduzida por Sanzeng em um jardim. De volta à montanha, o corpo do monge se converte em estátua e uma borboleta brilhante começa a voar. Em seguida, vemos os 3 discípulos descansando, mas logo o Kong sugere que retornem à jornada para o Mosteiro do Trovão. Na cena final, o Kong coloca a estátua do monge em suas costas e retorna à viagem. A deusa Guanin fica contente com a atitude do Rei Macaco e faz a mão da estátua retornar ao normal. Você teria encarado uma aventura como essa para lutar contra demônios malignos? Me contem nos comentários. E se você curte animes, eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá, vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.